Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro dos Números, capítulo 6, dos versículos 22 ao 27. O Senhor falou a Moisés dizendo: Fala a Arão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, diz-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem ao Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, dos versículos 4 ao 7. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abá, ó Pai. Assim já não é mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 2, dos versículos 16 ao 21. Naquele tempo os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino, e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Reflexão. Os mensageiros de Deus trouxeram a maior e mais bela novidade aos pastores. Hoje nasceu para vós o Salvador, que é Cristo, Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 11. O anúncio, o sinal oferecido e, acima de tudo, o nascimento de Jesus Salvador
são para os pastores o início de uma nova era. Visto como ladrões e gente suja, os pastores desprezados por todos viviam à margem da sociedade. Entretanto, diante de Deus as coisas se invertem. O anúncio não é feito aos grandes, mas aos últimos, pois os últimos se tornam os primeiros. Lucas capítulo 13, versículo 30. E são estes últimos que substituem os anjos. Na primeira cena do evangelho de hoje, os pastores são os anunciadores. Foram a Belém e, tendo visto, contaram a todos o que ouviram a respeito do menino. Lucas capítulo 2, dos versículos 17 ao 18. Aquilo que os anjos lhes anunciaram com exclusividade, eles divulgam para todos. A cada cena do evangelho de hoje, Lucas capítulo 2, dos versículos 19 ao 20, que dá sentido à celebração da maternidade divina de Maria, é a central da narrativa, mas destoa gravemente da anterior. Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. A proclamação entusiasta dos pastores contrasta o silêncio meditativo de Maria, meditação e silêncio orante. A terceira cena, Lucas capítulo 2, versículo 20, retorna à primeira, evidenciando o contraste com a segunda. Agora são os pastores, e não mais os anjos, que glorificam a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. Eles voltam para o cotidiano, mas transformados e maravilhados. Mas e quanto a nós? Será que, como os anjos e os pastores, estamos anunciando o nosso Deus? Ou será que temos utilizado as nossas bocas para anunciar outras coisas? Dividismos, partidismos, discussões, divergências, etc. Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.